A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. A todos os irmãos da família Decomep, estamos aqui no culto. Hoje, cá em Portugal, irmãos, está uma ventania temporal, frio, chuva, chuva torrencial, chuva com vento, grandes temporais. Mas nós glorificamos a Deus pela vida dos irmãos. Irmãos, eu quero aproveitar o espaço aqui, quero fazer uma crítica. Eu estou pouco me importando se alguém não vai gostar. Estava analisando aqui, aí no Brasil, o Evangelho se tornou cultura. Enquanto para nós missionários aqui na Europa, na África, no Médio Oriente, é desafio. É claro que grandes pioneiros pagaram um grande preço aí no Brasil para o Evangelho estar da forma que está, não da forma banalizada, mas eu falo a dimensão, a proporção em que o Evangelho tomou. E eu tenho visto as grandes convenções sendo indiferentes a grandes situações que têm chegado ao nosso país, a saber, a situação dos venezuelanos aí no estado de Roraima. Empresários cristãos, com as suas contas bancárias, os seus cartões com limite avançadíssimos, os seus filhos bem acolhidos nas grandes escolas particulares, bem aconchegados, bem guardados. Não que eu seja contra isso, eu também gosto de uma vida com qualidade, e isto é louvável. Mas eu fico analisando a indiferença da Igreja de Cristo para com nossos irmãos venezuelanos. Não são brasileiros, não interessa, são nossos irmãos. Mas não são cristãos, não interessa. O sangue de Jesus, ele cobre todas as tribos, povos, línguas e nações. E eu estou observando as grandes convenções multimilionárias que nós temos no Brasil. Nós temos a CGADB. Cadê pastor José Wellington Júnior? Cadê o trabalho humanitário? Agora a nova convenção do pastor Samuel Câmara no estado do Pará. A Conamá de Bispo Samuel, ou Manuel Ferreira, melhor dizendo, pastor Bispo Manuel Ferreira. Edir Macedo, dono da Rede Record. Valdemiro Santiago. E crianças, irmãos, pedindo comida na cidade de Roraima, aonde 3 salários mínimos venezuelano equivale a R$20 da nossa moeda aí no Brasil. O equivalente a mais ou menos 5 euros aqui em Portugal, de acordo com a economia portuguesa. E eu fico perguntando, salvo alguns que têm ajudado, salvo alguns, não posso dizer todos, os artistas gospel, que cobram R$80 mil, 100, 30, 40, pastores que estão multimilionários. Nada contra pastores ricos, irmão, nada contra. Não estou falando isso. Eu estou falando da indiferença, da falta de carinho para com a pessoa humana. É claro que nós não podemos resolver os problemas do mundo inteiro e de todas as pessoas. Mas nem todos, irmãos, são dependentes de situação financeira difícil. Muitos aí no Brasil, muitos, têm condição sim de ajudar. E eu tenho visto as pessoas, se você estiver esperando só pelo Estado brasileiro, se você estiver esperando apenas pelo presidente, fica difícil. Eu quero fazer um apelo à igreja brasileira que está aí mais perto, e se eu puder, se tiver posses para isso, eu também pessoalmente seria o primeiro, ou serei o primeiro a estar
aí em Roraima também ajudando. Eu estava olhando das reportagens, a única coisa que essas pessoas estão querendo hoje é se alimentar. Mais nada. É muito doloroso quando você vê um repórter fazendo a reportagem para um pai de família e o filho chega diante do pai e diz: eu tenho fome. E Jesus disse: olha, eu tive fome e vocês não me alimentaram. Eu tive sede e vocês não me deram o que beber. Então, irmãos, a igreja brasileira, eu não tenho visto uma sequer. Se está acontecendo, amém, já está justificado. Mas eu não tenho visto os grandes poderes evangélicos agir. Não tenho visto. E faço menção aqui de alguns homens que eu conheço que pode ajudar. Você pode ajudar. Não custa. Não estou dizendo para você pegar essa pessoa e levar para sua casa. Mas minimamente, irmão, ajudar você pode. Estamos vivendo um tempo que a pessoa humana não está tendo valor. Até mesmo no meio dos famosos cristãos. Amém? É constrangedor. Não é brincadeira. Amém? Vamos ler João, capítulo de número 1, verso de número 18. A palavra do culto desta tarde aqui em Portugal. Amém, irmãos? Eu fico olhando, irmãos, o bom samaritano, né? Assim que tem a epígrafe. A gente não sabe se ele era bom, mas a epígrafe chama ele de bom samaritano. Passou sacerdote, passou levita e não deu crédito àquele homem que sofreu o assalto no caminho. Mas o bom samaritano, ele estendeu a mão. E esse samaritano, ele tinha posses. Né? E eu tenho olhado que lá em Roraima, os que menos têm são os que têm ajudado. Eu sei de relatos de pessoas que vivem com a aposentadoria têm ajudado. Né? Irmãos, nós não somos desse mundo. Nós não somos. O que temos vai ficar aqui. Se não ficar para o Estado, vai ficar para um parente. E talvez ele não vai valorizar tanto como você valoriza. Então, vai aqui o meu desabafo, não para o povo que não se diz evangélico, eu estou falando da igreja de Cristo. É desse povo que eu estou falando. Até agora eu não vi ninguém se manifestar. A questão não é política, não, senhor. A questão é solidária. Esta é a verdade. Mas para quê, né, irmãos? Se o meu filho está bem, se o teu filho está bem, para que se importar com os outros, né? Para quê? Dá igual, como dizem cá em Portugal. Capítulo 1, verso 18. Porque ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Eu quero falar um pouco sobre a expressão idiomática. Quando a Bíblia diz que Moisés viu Deus, ele não viu a pessoa de Deus na sua totalidade. Mas ele viu uma antecipação do Filho. Pois eu só posso ver o Pai na pessoa do Filho. O verso de número 19 diz: este é o testemunho de João,
quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois então quem és? Para que respondamos aos que nos enviaram. Dize a respeito de ti mesmo. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. E os que haviam sido enviados eram da parte dos fariseus. Verso de número 25. E eles lhe perguntaram, dizendo: então, por que batizas se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? E João lhe respondeu, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós levantar-se-á um a quem não vos conheceis. Aleluia. Irmãos, o testemunho público ele é muito importante na nossa vida. Ele é muito importante. Eu tenho visto muita gente dizer que não precisa de Jesus porque ele tem negócio com o Pai. E ele pega e diz: ora, se Deus é o Pai de Jesus, quem é a mãe? Por quê? Porque ele vive na dimensão do raciocínio humano. Ele não consegue entender que Deus, para se fazer conhecido e reconhecido pelos seus, e quem são os seus? Todos aqueles que ele comprou com o seu próprio sangue, pois Deus é espírito, não tem corpo físico. Ou seja, a dimensão em que Deus habita, ela é espiritual. E ele é luz inacessível que está assentado no trono. E o séquito da sua glória invade toda a terra. E a glória que emana dessa luz inacessível, ela invade, ela toma todo o universo. Quando Moisés está falando para o povo hebreu acerca da criação, e ele diz: e Deus fez 2 luminares, um para governar o dia e o outro para governar a noite. Ele quis tirar da cabeça do povo hebreu, que estava impregnado no seu sentimento, no seu ADN, no seu intelecto, um pouco, ou por que não dizer mais do que um pouco, da cultura egípcia estava entranhada. 430 anos você vivendo em uma nação, consequentemente você pega alguns hábitos. Diga-se de passagem, senhoras e senhores, que quem sai do Brasil, não precisa sair do Brasil. Se você sai do estado do Pará e vai para o estado do Goiás, dependendo do tempo que você viver ali, você perde o sotaque paraense e vai começar a falar com o sotaque goiano. Se você sai do estado do Goiás e vai para o estado do Piauí, você vai pegar o sotaque nordestino. Se você sai do Brasil, vai para a Espanha, querendo ou não, você vai pegar algo. Então ele diz: e Deus fez os 2 luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite, porque ele queria tirar, claro que era o próprio Deus já usando a pessoa de Moisés, querendo tirar da cabeça, da mente do povo hebreu, que o sol não é Deus.
A luz do sol não é inacessível. E Deus, ele é luz inacessível. Luz inacessível. E quando ele diz, haja luz, esta luz ela não foi colocada em um lugar. Não, senhor, não, senhora. Ela se deu a conhecer no espaço e no tempo. Porque na eternidade ele é chamado de um mistério escondido. Portanto, ninguém jamais viu a Deus, como João escreve no capítulo 18, capítulo 1 e o verso 18 de João. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai. E para que nós, como igreja, como povo de Deus, possamos dizer que somos povo de Deus, a igreja lavada, remida pelo seu sangue, só podemos alcançar a dimensão da compreensão de Deus se nós tivermos duas coisas. Estamos caminhando para isso. Primeiro, nós temos que ter um corpo glorificado, uma alma regenerada, e o espírito humano aperfeiçoado, e isto só é possível através do novo nascimento. Então, quando Moisés viu apenas um vislumbre de Deus, ele estava vendo, na verdade, senhoras e senhores, a própria projeção do corpo físico do Filho, porque ninguém jamais viu a Deus, nenhum homem. E ele se deu a conhecer. Sem o Filho, Deus continuará sendo inacessível. Sem o mistério escondido que tem se revelado, Deus jamais será compreendido. Sem a pessoa do Filho, Deus jamais será aceitável ou palpável. Sem a pessoa do Filho, Deus jamais será glorificado, porque a glória do Pai se revela na pessoa do mistério escondido que é o Filho. Ele vem aqui na terra e pega a natureza humana e eleva ela acima dos anjos. Ele está agora sentado em um trono ao lado do Pai, que é a luz inacessível. Chegará o dia em que o Pai dará o trono para o Filho e o Filho dará o corpo para o Pai. E nós só conseguiremos fazer parte do arrebatamento da igreja se começar a nascer em nós um sentimento de amor, de compaixão pela pessoa humana. Nós estamos vivendo um tempo em que, quando um obreiro cai em pecado, quando um valente tomba na batalha, nós somos os primeiros a aplaudirmos e dizer, pegar o nosso celular e começarmos pelas internets da fofoca, começar a dizer, olha, você sabia que fulano caiu, por quê? Porque você tem algo pessoal para com o irmão. E eu pergunto, isso é sentimento de uma alma regenerada? E nós usamos o nosso sentido do tato para aplaudirmos. Veja, irmão, que o irmão caiu em adultério. Veja, irmão, que o irmão bateu na esposa dele. Veja, irmão, que o irmão não conseguiu pagar a conta, embora nós devemos sim pagar as nossas contas, é verdade. A irmã caiu em prostituição, e aí junta as irmãs tudinho e começa a bater na irmã. A ovelha de número 100, ela não saiu do lugar de recreação
porque ela era má, porque ela estava desviada, não. Ela saiu porque as demais ovelhas começaram a acusá-la. Aí eu pergunto, isso é consciência de um espírito aperfeiçoado? Aí eu pergunto, isso é atitude de um corpo glorificado? Porque quando eu olho Jesus, ele diz não, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu quero dar uma palavra para você que é obreiro, que caiu em adultério. Eu quero dar uma palavra para você que é obreiro, que ainda está viciado em pornografia. Para você que é obreiro, que ainda está viciado nas drogas ilícitas, ainda não se libertou. Faça um esforço, porque a partir deste esforço, nenhuma condenação há para a sua vida. Os irmãos sabem por quê? Que muitas pessoas não querem mais confiar em pastores dentro da igreja. E eu já fui vítima disso. Você acaba de confessar o seu pecado lá no gabinete do pastor. Amanhã está todo mundo sabendo. Meu irmão, se você confessou o seu pecado, está resolvido. Os advogados, irmãos, não fazem isso. Os psicólogos não fazem isso. Os padres não fazem isso. Eu quero citar algumas pessoas, não vou citar nomes, mas tem um grande homem de Deus aí no Brasil. Ninguém nunca provou que este homem caiu em adultério. Mas parece que foi uma flecha no coração desse varão. Unicamente porque ele era um deputado muito forte no parlamento, na Câmara. Armaram um esquema contra ele. E eu cansei de ver aqui em Portugal obreiros aplaudindo. Aí eu pergunto, meu irmão, isso é forma de uma alma regenerada? Nós estamos caminhando para a eternidade, para o Senhor Jesus Cristo, para a Nova Jerusalém. Nós estamos vivendo esse tempo. Ministérios que não trabalham com recuperação de obreiro. Agora o pecado do irmão se tornou arma. Grandes homens de Deus tombaram, mas se levantaram e estão de pé. Eu vou te fazer uma pergunta, o que é melhor? Levantar de cabeça erguida e reconhecer aonde caiu, ou ficar caído? Então, querido, só entra na cidade santa. Só entra na cidade santa quem tem um corpo glorificado, uma alma regenerada e um espírito glorificado, aperfeiçoado. Como é que eu consigo isso? Agindo com amor, suportando. Se o irmão caiu em pecado, não seja você a apontá-lo. Quem te fez juiz da vida do seu irmão? Ainda que você tenha algo pessoal para com essa pessoa. Eu quero falar apenas de 35 a 40 minutos, não sei quanto tempo eu tenho. Aleluia. E agora nós estamos vivendo essa fase difícil. Paulo disse, ainda que eu profetizasse, falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse todo o conhecimento e a sabedoria humana na terra, se me faltasse o amor, de nada adiantaria. Então, irmãos, nós só podemos ver a Cristo. Você só vai conseguir compreender a Deus. Você pode ser bacharel, doutor em divindade, você pode ser rico e milionário, meu amigo. Se você não tem sentimento de perdão, rasga a sua Bíblia. Já era. Já era. Os três têm algo em comum. Todos eles.
A divindade trabalha em acordo para recuperar a pessoa humana. O filho entrou com o corpo. O pai, podemos assim chamar, entrou com toda a autoridade. E o Espírito Santo entrou com a ação. E nós estamos vendo aí tanta gente gastando tempo se degladiando contra o seu irmão. Eu quero dizer para os irmãos que a Assembleia de Deus, a DECOMEP, Convenção de Ministros Evangélicos Portugal e Europa, não trabalha assim. Qualquer convencionado que usar o passado do irmão contra o outro por questões pessoal, você não é bem-vindo no nosso meio. Estamos trabalhando para glorificar e exaltar o nome daquele que é para todo sempre. Nenhum homem, nenhuma mulher tem a autoridade de orar sem antes fazer uma autoanálise da sua vida. Aleluia. Se você se torna indiferente ao irmão que está sob o processo disciplinar na igreja, você se tornou pior do que ele. Então é tempo de nós abraçarmos o nosso irmão que fracassou. Uma vez que ele quer se refazer, a igreja, eu não digo ministério, eu digo a igreja, ela tem o dever de abraçar essa pessoa. Senão você se torna pior do que fariseu. Amém, meus irmãos? No livro, estou falando isso, irmãos, porque todo mundo quer pregar prosperidade. Todo mundo. A bênção da prosperidade. A bênção da prosperidade. Glória a Deus. Todo mundo é próspero, é uma bênção. A maior prosperidade que uma igreja, quando a igreja aprende isso, irmãos, as coisas mudam. Amém? As coisas mudam. Capítulo 1, verso de número 26. Do Evangelho segundo escreve João. E João lhe respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós levantar-se-á um a quem vos não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Para você desatar as correias da sandália de alguém, você tem que se curvar. Estas coisas acontecerão em Betânia, do outro lado do Jordão, onde o próprio João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha em direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Jesus estava na fila. Então, pela fé, João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do mundo. Verso de número 30. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um varão que tem a preeminência, porque já existia primeiro do que eu. Eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, eu vim batizar em água. E João ainda deu testemunho dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. João teve uma visão. Apenas João viu. Não foi literal para todos. Qual foi o sinal que João teve para entender que aquele era o Cordeiro de Deus? Ele viu uma pomba que pousava sobre ele. Verso de número 33. Irmãos, é tempo da gente começar a analisar
É tempo da gente começar a analisar. Eu não conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre a quem vires descer o Espírito é mesmo e o mesmo permanecer sobre ele, este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Batismo nas águas, confissão pública. Batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. É quando Jesus batiza você. Na confissão pública ele te batiza. Você é batizado nele. Na confissão do Espírito para com você, é o Espírito que batiza você nele, é o contrário. E o batismo com fogo, irmãos, isso leva tempo. É quando nós somos batizados em Deus e Ele faz morada permanente em nós. Aí apenas assim nós temos a capacidade de ter um corpo glorificado, uma alma regenerada e um espírito humano aperfeiçoado. Apenas assim. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério. Eu quero dizer para você que é obreiro, não está acabado. Eu quero dizer para você, irmã, não está acabado. Agora que está começando, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.